Fala jovens, aqui é o professor Marquinho para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre a regra do OU. Na aula anterior nós falamos sobre a regra do E, que é o princípio da multiplicação. Então se você não assistiu aquela aula, volta lá, dá uma assistida nela antes de continuar nessa daqui, tá bem? Na genética nós temos muitas nomenclaturas que são importantes, então o conteúdo é cumulativo. Na verdade, a maioria dos conteúdos de biologia são cumulativos, né? Você precisa ir subindo as escadinhas do conhecimento. Lembrando, nós estamos falando de primeira lei de Mendel e, consequentemente, estamos trabalhando com apenas um par de genes. Para a aula de hoje eu separei este exercício aqui, ó, onde um casal normal, cujas mães eram albinas, quer saber a probabilidade de terem uma criança albina ou uma criança com genótipo normal, assim como o deles. Antes da gente começar a analisar passo a passo desse exercício, gostaria de te pedir um like. Tá com like aí, ajuda o professor a divulgar o canal para mais alunos. Vamos lá? Percebam que as mães eram albinas, então eu preciso lembrar de como eram o genótipo e fenótipo nesse tipo de herança. Vou colocar aqui para vocês, ó, para a gente relembrar. Genótipo e fenótipos. Para quem não lembra, genótipos são as letrinhas e fenótipos o que nós conseguimos enxergar, aquilo que é visível. Tá lá então, o genótipo azinho determina os indivíduos albinos. O genótipo azão determinam os indivíduos normais. E o genótipo heterozigoto, azinho, determina os normais com o gene da herança. Então nós chamamos eles de normais portadores. Normais portadores. Ok? Lembraram aqui desse esqueminha? Então agora nós vamos seguir os 4 passos ensinados para a gente fazer os cálculos de genética. Primeira coisa que nós precisamos é identificar os fenótipos da jogada. No caso aqui, ó, nós temos um casal normal. Então o homem é normal e a mulher também é normal. Só que eles deixam bem claro que as mães são albinas, então significa que eles possuem, um gene para normalidade, o azão, e um gene que veio da mãe, que é o azinho. Então eles são normais portadores na realidade. Beleza? Primeiro passo. A partir dos fenótipos, encontrar os genótipos. Segundo passo que nós estudamos é determinar os gametas. Percebam que esse homem consegue produzir espermatozoides com gene azão e espermatozoides com gene azinho. Assim como sua esposa consegue produzir ovócitos com azão e ovócitos com azinho. A partir do genótipo, determinamos aqui no nosso segundo passo quais são os gametas. Por que isso? Porque é a partir dos gametas que nós conseguimos determinar como será o cruzamento. Então vai ser o nosso terceiro passo aqui, o cruzamento. E para a gente fazer o cruzamento, vou montar o quadro de Punnett aqui para vocês, ó.
Não sei se vocês se lembram, mas o quadro de Punnett traz para a gente na primeira coluna e na primeira linha os gametas dos pais. Então, o pai, vou colocar o sinalzinho aqui, ó, masculino, tem azão e azinho como gametas. Azão e azinho. A mãe, vou colocar o símbolo dela aqui, feminino, apresenta gametas azão e azinho. Uma vez montado o quadro que nós chamamos de quadro de Punnett, basta preencher com as combinações que nós teremos as probabilidades dos descendentes. E essas probabilidades, vem aqui, ó, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho e azinho com azinho, azinho, azinho. O que nós temos aqui nada mais é do que a proporção da primeira lei de Mendel, que é 3 dominantes para 1 recessivo. Nesse caso, como é albinismo, 3 pessoas de pele normal para 1 pessoa albina. Albino, não sei se vocês se lembram, são aquelas pessoas que não apresentam melanina na pele. Então essa pele é bem clara. Terceiro passo concluído, já sabemos ali quais são as probabilidades dos filhos. Vamos para o quarto passo. Quarto passo é o cálculo. E para a gente realizar o cálculo, nós temos que voltar para o enunciado. Eles queriam saber a probabilidade de ter uma criança albina. Essa é a probabilidade 1. Vou colocar aqui, ó. Criança albina. Se a gente observar aqui, é 1/4. 1/4 de chance. Ou, veja lá, uma criança com genótipo normal, assim como deles. Assim como deles. Probabilidade 2, uma criança heterozigota, que é 2/4. Olha aqui. Porém, a gente simplifica para meio. Então, nós já extraímos todos os dados necessários. Agora precisamos achar a probabilidade final, que nada mais é do que a probabilidade 1 ou a probabilidade 2. Lembra que é regra do ou? E regra do ou a gente soma. Eu vou ter que somar a probabilidade de ter criança albina com a probabilidade do genótipo heterozigoto. 1/4 mais meio. Encontramos o mínimo múltiplo comum aqui, que vai dar 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nosso resultado é 3/4. Esse casal tem 3/4 de chance de ter uma criança albina ou uma criança de genótipo normal, assim como o deles. Perceberam? Vamos fazer um resumo rapidinho. Dá uma olhada aqui. Primeiro passo, fenótipo em genótipo. Segundo passo, genótipo em gametas. Terceiro passo, gametas organizados no quadro do cruzamento. Quarto passo, fazer os cálculos a partir do pedido do exercício. E aí, gostaram? Se gostou, confere se é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber semanalmente as aulas. Compartilhe esse vídeo com um amigo e deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões para as aulas das próximas semanas. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!